Olá, espectador do canal do CACP Vídeos. Como você já pode perceber, estamos aqui em um momento singular e de subida honra para o nosso trabalho apologético. Ao meu lado, me ajudando na entrevista, pastor Áureo Vieira, e aqui no nosso meio, pastor Paulo Romeiro, um dos apologistas mais relevantes da apologética brasileira. Pastor Paulo, bem-vindo ao canal do CACP Vídeos. Muito obrigado, pastor João Flávio Martinez, pelo convite e por estar aqui também com o seu público do CACP Vídeos. Espero que a entrevista seja de bênção para todos nós. Gente, o pastor Paulo, ele, juntamente com o pastor Nathanael Rinaldi, ele motivou uma onda de apologética no Brasil. Antes do trabalho deles, até a palavra apologética não era conhecida. A defesa da fé era muito discreta, muito pouco feita, mas então o trabalho começou. Pastor Paulo Romeiro, começa aqui falando para os nossos espectadores como aconteceu o seu envolvimento com a apologética brasileira. Olha, aconteceu quando eu fui para os Estados Unidos, em 1979, a convite do Morris Cerullo. Cerullo, ele enviou convite para o mundo todo, se alguém quisesse ir para San Diego, na Califórnia, passar 6 meses lá estudando a Bíblia na escola dele, ele chamou Escola de Ministérios, e eu fui então. E eu fiz parte de um grupo de 40 brasileiros, nós éramos 40 brasileiros. Na verdade, nós éramos um grupo de cerca de 500 pessoas, de 37 países diferentes. Então, naquela época eu trabalhava na Embraer, eu pedi para a Embraer rescindir meu contrato, pagar tudo que eu tinha direito, comprei a passagem e fui para San Diego. Fui com a ideia de passar lá 6 meses e acabei ficando 7 anos, porque Deus abriu portas e eu fui estudando. Quando eu estava na escola do Morris Cerullo, nós tínhamos aula a semana toda, principalmente pela manhã, eu entrei em contato com um homem chamado Walter Martin. Ele também era um dos professores lá na escola do Cerullo. E a aula dele era sempre, se não me engano, na sexta-feira. E ele estava ensinando sobre religiões mundiais ou religiões comparadas. E ali eu conheci o Walter Martin. Quando terminou a escola do Cerullo, eu fui para fazer o meu primeiro mestrado na Califórnia, em Los Angeles, lá em frente, uma escola em frente à Disneylândia. Chamava-se Melodyland School of Theology. E o Martin também ensinava lá. E ele era o nosso professor de apologética. A aula dele era toda sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. Quando o Martin entrava na sala de aula, eu começava a rir. Eu começava a rir de alegria. Eu já estava na expectativa, né? O que eu vou aprender? A quantidade de coisa que eu iria aprender naquela aula. Porque o Martin, assim, era uma fonte de informações, de conhecimento bíblico, teológico e apologético também. E aí eu comecei a me envolver com ele. Ele veio para o Brasil, ele quis vir para o Brasil, a convite, para ministrar um seminário de apologética. E eu fui um dos intérpretes daquele seminário. Ele veio com ele, o Ed Decker, que era um ex-mormon, e vários outros preletores. E eu fui um dos intérpretes. O seminário foi no Teatro das Nações, aqui na Avenida São João, acho que é 1983. E nesse evento eu conheci então o pastor Nathanael Rinaldi, porque também ele deu uma palestra, né? E aí o Martin, num hotel onde ele estava hospedado aqui em São Paulo, se não me engano, perto do viaduto Santa Ifigênia, isso mesmo. E eu fui lá conversar com o Martin, ou tratar alguma coisa com ele, e ele abriu a porta do quarto e falou assim: Paulo, Deus está me dirigindo para abrir um ministério aqui no Brasil. Eu gostaria de saber se você poderia se envolver com o ministério e nos ajudar no ministério. A primeira resposta que eu dei para ele foi não, que não era o meu chamado, porque eu fui chamado para pregar o evangelho, eu gostava de fazer campanhas evangelísticas. Ele falou: mas você não poderia nos ajudar pelo menos por 6 meses? Falei: tá bom, eu vou ajudar por 6 meses. E aqueles 6 meses se transformaram em vários anos, né? E está até hoje. Até hoje, né? Nunca mais deixei de fazer apologética, que é a defesa da fé. Aliás, todo cristão, sabendo ou não, é um apologista, deve ser um defensor da fé cristã, né? Não é, João? E Áureo, né? Então, foi assim. Aí nós começamos o ICP, o primeiro momento do ICP não foi em frente.
Depois o Martin mandou um obreiro dele, chamado Paul Carden, e ele veio ao Brasil e eu e o Paul Carden, então, fomos os fundadores do Instituto Cristão de Pesquisas, porque até então o nome era Instituto de Pesquisas Cristãs. Este foi o primeiro IPC, que não deu certo. Mas a partir do segundo, sim, nós fundamos o ICP e a coisa não parou mais. Eu me lembro um dia o Joaquim de Andrade chegou lá no balcão do ICP e o Paul Carden falou com ele, ele trabalhava no banco. Joaquim, você tem fé para deixar o seu trabalho e trabalhar conosco? E o Joaquim disse que sim. Isso em 84, 85? 83, 84, porque em 85 eu não estava no Brasil. Então a equipe foi se formando. Tinha o Rinaldi, aí eu saí do Brasil. Eu voltei para a América do Norte, que eu queria estudar, e lá eu fiz o segundo mestrado. Eu fui para o seminário Gordon Conwell, que é um seminário muito conceituado. Terminei o meu segundo mestrado em teologia e voltei para o Brasil, para integrar a equipe do ICP. E como você falou, naquela época era muito incipiente o trabalho, né? A própria mídia, ela não sabia distinguir testemunho de Jeová, de luteranos, batistas, de adventistas e assim por diante. Era uma mistura total. Então, uma das primeiras coisas que nós começamos a fazer é trabalhar com a mídia. A revista Veja, na época, os jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, passando orientações dizendo, olha, os grupos não são iguais, né? O mundo religioso brasileiro é um mundo multifacetado. Então eles colocavam tudo juntos, e não é assim, né? Esses creem assim, outros creem daquele jeito, e com isso o ICP foi ganhando credibilidade, né? Foi assim que nós fomos dando os primeiros passos. Bom, agora o pastor Áureo vai dirigir a primeira pergunta aqui para o pastor Paulo Romero. A primeira pergunta que eu quero fazer se refere ao livro Super Crentes, que saiu 93 ou 94, eu adquiri em 94. Alguma daquelas pessoas que foram citadas, que o senhor citou no livro, eu não vou aqui repetir os nomes, mas tem vários ali, alguma daquelas pessoas ali se sentiu chateada e entrou em contato com o senhor para querer se justificar, ou para querer saber por que o senhor falou do ministério e tal, ou não teve essa situação? Olha, o livro Super Crentes, ele foi inédito no Brasil, porque houve uma coisa diferente que ninguém fazia, que era citar nomes. Então, logo na capa do livro já aparece, né? Super Crentes, o Evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomes e os Profetas da Prosperidade. Na verdade, nunca foi feito nada, ninguém reclamou. Talvez um ou outro, eu me lembro, eu estava fazendo um lançamento na Editora Vida, quando a Vida ainda funcionava aqui perto do metrô Liberdade, na Avenida Liberdade. Aí apareceu um rapaz lá muito irado contra mim, dizendo, eu vou ler esse livro, eu vou refutar esse lixo, né? Mas não passava disso. Eu sei também que houve um grupo de pastores aqui no centro de São Paulo que se reuniu para ver uma maneira de me processar minha editora por causa do livro. Mas quando eles começaram a examinar o livro, eles viram que não tinha como fazer isso, porque eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, os piores inimigos dos hereges, das seitas, são suas próprias publicações e as declarações dos seus líderes. Esses são os seus piores inimigos. E uma outra coisa que eu aprendi também na área da apologética é nunca funcionar, nunca trabalhar na base do ouvir dizer ou me contar. Você tem que trabalhar com a evidência documentada. Se você não tiver certeza, se você não tiver a fonte, então você não fala. Você não fala. E com isso, por exemplo, nunca aconteceu de alguém fazer um processo contra mim. Eu me lembro, uma vez, um pastor batista que estava muito envolvido com a seita Moon, ele me ameaçou de um processo. Eu falei, olha, eu adoraria responder a você num tribunal. Então vai em frente e me dê esse presente. Mas isso aí nunca passou disso. Então foi muito importante citar nomes, né? Foi muito importante, por quê? Existe um precedente bíblico para a gente citar nome, Áureo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele, em Gálatas capítulo 2, versículo de 9 a 11, ele diz, eu resisti Pedro na cara. Ele diz, tem um apóstolo aí que andou falando umas coisas que não devia, eu já repreendi esse apóstolo. Ele cita o nome, né? Ele cita o nome de Demas, né? Lá em 2 Timóteo 4, Demas me desamparou.
amando o presente século. Então há um precedente bíblico para citar nome. E um outro argumento que eu usava na época, posso repetir aqui, é de que quando tem um remédio matando na praça, as emissoras de TV, as agências de notícias nos dizem assim, olha pessoal, tem um remédio aí matando, tá, na praça, nós não podemos dizer o nome, mas tentem descobrir. Quando descobrir já vai ser tarde demais. Então existe uma obrigação de citar nomes. Agora, nunca trabalhei com calúnia, nunca trabalhei com ataques pessoais. Quando me referi a Valnice, eu me referi aos seus ensinos, suas declarações, suas profecias que não se cumpriram, e nunca foi contra a pessoa dela. Eu nunca ataquei ninguém moralmente, e mesmo que eu soubesse, se a Valnice tivesse um problema moral, eu não exploraria isso, porque eu também sou pecador. Eu também sou pecador. Então, a minha refutação, a minha denúncia sempre foi na área ética e doutrinária, principalmente doutrinária. Aquilo que ela mesma trouxe a público. Nunca foi ad hominem, sempre foi ad rem, sempre é o fato. Sim, sempre aos fatos. Inclusive, pastor, o que me admira no Evangelho, no Supercrentes, é que toda vez que o senhor dirige a estes indivíduos, o senhor chama de irmãos, que estejam equivocados, talvez em tais pontos. E outra coisa, antes do senhor escrever o livro, eu observei que o senhor tentou o diálogo para que eles explicassem o seu ponto de vista, correto? Sim, porque quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil em 87, eu chego aqui no Brasil e tem toda essa balbúrdia, teologia da prosperidade, o programa da Valnice na TV Bandeirantes, e ela ensinando de uma forma muito incisiva, né, muito radical. Pastores vão ler a Bíblia, né, defendendo a guarda do sábado, usando os mesmos argumentos dos adventistas. Né? Olha aí o significado da palavra domingo em inglês, Sunday. O que significa? Dia do sol. Olha a igreja guardando o dia do sol. Né? Mas aí é fácil de refutar. Você pega a palavra sábado no inglês, que é Saturday, que é dia de Saturno. Né? Também é um deus mitológico. Então esses argumentos eram muito fajutas. E as pessoas começaram a perguntar para nós no ICP. Né? O que vocês acham disso? Como é que vocês estão vendo isso? Porque ela estava fazendo muito sucesso. Aí eu sempre aprendi. Primeiro vai falar com a pessoa. Então eu fui na Pompeia, onde era a sede dela, né? Eu cito até o nome da secretária dela, e o Joaquim de Andrade foi comigo, ele ia comigo, eu nunca fui sozinho, né? Então nós íamos juntos, então o Joaquim sabe de tudo isso, né? E ela nunca quis nos receber, nunca quis conversar conosco, né? Aí quando o livro saiu, né? Aí virou uma polvorosa. Eu me lembro que eu estava num evento da Vinde, né? Do Ministério Vinde, naquela época, acho que foi em 93, 94, no Hotel Guanabara, no Rio de Janeiro. O ministério liderado pelo Caio Fábio. E lá, ela estava também naquele congresso. E nós chegamos a conversar. Né? E quando eu a cumprimentei, ela falou assim para mim, Pastor Paulo, eu respeito a unção de Deus na sua vida. Eu falei, Valnice, irmã Valnice, eu também considero você minha irmã. Aí ela falou assim para mim, só que as informações do livro estão erradas. Eu falei, Valnice, eu chequei tudo, documentei tudo, né? Até a data da volta de Cristo, que você marcou para o ano 2007, está documentado. Né? Aí ela deu um pulo assim, não, eu nunca disse isso. Sim, você disse. Você disse, e eu tenho as provas. E ela tem as provas, ela tem. Porque ela me importunou há vários anos por causa de você, pastor João Flávio. Você fez alguma coisa aí na mídia, ela foi para cima de você. Aonde você tem essa informação? E você veio para mim. Isso. Pastor Paulo, o senhor tem essa declaração da Valnice? Não lembro. Olha, foi muito difícil encontrar no meio de tanta coisa. Eu já estava desanimado. Falei, meu Deus, como é que vai ser? A última fita cassete que eu peguei, era ela. Hoje está na mídia, está na internet. Eu fiz 10 cópias, 10 CDs, mandei cópia para você, mandei cópia para o Joaquim, mandei cópia para o pastor Ezequiel Soares, um punhado de pessoas chaves, né, na área da apologética. Né? Aí eu então corri num técnico e falei, faz para mim 10 CDs dessa fita cassete. Estava tudo lá. Então, isso é verdade, ela de fato marcou a data para a volta de Cristo para o ano 2007. Eu vou dizer uma coisa,
Pastor João Flávio, o tempo é um dos grandes inimigos do falso profeta. A gente não tem como... A Neuza Tioca marcou também, né? Não me lembro, mas... E sabe o que é engraçado? Minha avó dizia assim, que a onça perde as pintas, mas não perde o costume. Agora, recentemente, eu até fiz um vídeo resposta a ela, a Valnice novamente tocou nesse assunto e arguiu da mesma maneira. Ele me acusou injustamente. Exatamente. Mentindo, né? Mentindo, porque ela tem as provas e eu tenho também. Foi lá naquele ministério, naquele podcast Jesus Copy, né? Ela falou. Vamos ver se eles dão a oportunidade de eu ir lá também. Pastor Paulo, O senhor deveria estar lá. Inclusive, eu acho que eu deveria estar em vários podcasts. Nesse ínter aí da Valnice, eu já tive situações que as pessoas da plateia vieram falar comigo, poxa, mas era uma pessoa assim, eram pessoas que assistiam ela desde os anos 80 e 90. O que o senhor pode falar para o pessoal? Qual que é o ensinamento que o senhor nos dá dessa questão do culto à personalidade? Porque é uma coisa assim, a pessoa ela tá vendo números, dados e ela continua defendendo. O brasileiro tem muito disso, né? O ídolo, né? Vamos pegar na esfera política, né? O Maluf até hoje tem discípulos em São Paulo, né? Rouba, mas faz. Exatamente. Como é que fica isso no meio evangélico, pastor Paulo? Eu acho assim, o público da Valnice, não apenas dela, mas de outros também, se você pegar o público do Valdemiro Santiago, mesmo da Universal do Reino de Deus, de outros aí, da Igreja Internacional da Graça de Deus, as pessoas, os fiéis, eles se relacionam com os líderes na esfera da emoção e não da razão. O importante é o que eu sinto. Ele me faz sentir bem. Ele me faz chorar. Eu choro quando eu ouço esse homem. Eu toco, eu sinto a presença de Deus quando essa pessoa fala. Não importa se está falando heresias, não importa se está falando coisas contrárias à Bíblia, o importante não é a reflexão, o importante é a emoção. E aí é o fator complicador, né? Porque a emoção, ela não pode determinar a nossa fé. A emoção, ela acompanha, mas ela não determina, ela não é a locomotiva, ela é um vagão. Ela é um vagão. Não é o driver. Então, e como pentecostal, eu digo porque nós pentecostais, eu pentecostal e nós pentecostais somos dados à experiência. Sim, a experiência é bem-vinda, mas nunca pode estar no mesmo nível da Bíblia, muito menos acima da Bíblia, né? Então, tudo tem que ser verificado à luz da palavra de Deus. É bíblico, está na Bíblia, vamos aceitar. Não está, nem que um anjo desça do céu. Não é do inferno, é do céu. E nós vamos rejeitar o que esse anjo disser. Pastor Paulo, na esteira da pergunta do pastor Áureo, o senhor também escreveu primeiro Supercrentes, depois Evangélicos em Crise e depois Decepcionados com a Graça. Eu li todos os três foram extremamente importantes para o meu ministério. O senhor sabe que eu até já liguei para ele, para brigar com ele uma época, lá em 90 e pouco, quando eu li o Supercrentes também. Ele não gostou do Supercrentes. A priori não. Eu gostava de apologética, mas eu achava até que o Kennedy Hagin, né, era um cara que só motivava a fé. Que mal que ele tem. Mas aí o pastor Paulo Romero aqui, até antes de eu conhecer o pastor Nathanael Rinaldi, o pastor Paulo Romero gastou 3 horas comigo no telefone e foram suficientes. E Deus, assim, me abençoou muito com o Supercrentes. Foi em 93 que o senhor lançou o livro? Primeira vez. Primeira edição, 93. Em 93 eu já o li. Porque eu já fazia muitas leituras. E a partir dali, através do seu ministério, o meu foi depurado nesse ponto dos modismos, né? Aí depois veio Evangélicos em Crise, que foi espetacular, e o Decepcionados com a Graça. Me fala um pouquinho desses outros 2 livros. Olha, eu queria ainda, se você me permite, fazer uma breve observação sobre o livro Supercrentes. À vontade. O livro Supercrentes não trata apenas da teologia da prosperidade, dessa ganância por dinheiro, né? Aliás, a prosperidade, ela não é condenada pela palavra de Deus, não é condenada pela Bíblia. A Bíblia não proíbe ninguém de prosperar, de ter mais dinheiro, de viver uma vida melhor. O problema é a obsessão. O problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade, é a teologia. Tá? Agora, tem questões mais sérias em relação à teologia da prosperidade. Por exemplo, a divindade do ser humano, de que nós somos divinos também. Kenneth Hagin ensina isso. Ensina isso. Cachorros geram cachorros, gatos geram gatos e Deus gera deuses, né?
E outros vão na mesma linha, né? Ou vão na mesma linha. Benihim também já pregou sobre a divindade do ser humano, endossando isso. Vários outros, né? O Kenneth Copeland, discípulo de Kenneth Hagin, todos eles. Agora, um problema pior ainda do que teologia da prosperidade, o que está dentro disso, é a cristologia. Aí é uma questão muito séria. Por exemplo, que Cristo... A Valnice até tinha uma frase que ela falava na TV Bandeirantes. Deus assumiu a natureza humana para que o ser humano assuma a natureza divina. Né? Ela falava isso. E também dizer que Jesus, por exemplo, Kenneth Hagin ensina isso. Que na cruz Jesus recebeu uma natureza satânica, diabólica. Então, o que nós vemos lá na cruz, segundo Kenneth Hagin, é um Jesus possesso, endemoniado. Né? Isso você vai encontrar naquele livro Nome de Jesus, publicado pela Graça Editorial, que é a editora do R.R. Soares. E publicado e vendido até hoje. Até hoje, Aliás, o próprio R.R. Soares, ele fala com muita alegria da grande influência de Kenneth Hagin no ministério dele, né? Então, é lamentável. Olha, eu não tenho um pingo de respeito por pessoas, tem outros aí nas mídias sociais, endossando o ensino de Kenneth Hagin. Eu não tenho um pingo de respeito por alguém que apoia, que endossa heresias. E heresias absurdas. Absurdas. E ele fala também que Jesus foi castigado no inferno. Né? Exatamente, que a expiação não se deu na cruz. Kenneth Copeland diz assim, quando seu sangue derramou, não fez a expiação. Aí Kenneth Hagin diz que ele foi sofrer lá no inferno, debaixo das botas de Satanás, por 3 dias. Depois de 3 dias, o Pai diz, basta, é suficiente, Jesus ressuscita, recupera a divindade, que ele havia perdido. Perdeu a divindade. Perdeu a divindade. Recupera a divindade e agora nasce de novo. Então você tem um Jesus nascido de novo. Gente, isso é loucura. Loucura doutrinária que essa gente espalhou para aí e que, infelizmente, muitos no Brasil ainda acreditam nessas heresias. O quadro é muito complicado. E o Copeland é o do Olhos de Fogo, né? Que Olhos Profundos. Está no 4º, 5º casamento, andaram correndo algumas denúncias recentes dele, que ele está vivo ainda, né? 80 e tantos anos. Gente, isso aí é só para vocês terem uma ideia. Agora falar depois dos meus livros seguintes. Sim, né? Para você ter uma ideia da importância destes livros e como isso mexeu conosco e trouxe saúde no meio desse caos. Mas antes de eu falar dos novos projetos, pastor, o Decepcionados com a Graça, o senhor poderia contar um pouquinho? Porque eu e o pastor Áureo vindo para cá, nós encontramos um decepcionado com a graça dentro do Uber. A gente foi evangelizar o rapaz do Uber e ele estava meio desigrejado, justamente por causa de toda essa maracutaia. Na verdade ele achou um grupo desses que se reúne, igrejas que estilo local, né? A gente tentou descobrir qual era, ele não quis falar. Então a questão, pastor, fala um pouquinho do Decepcionados com a Graça e como isso feriu a igreja e tem trazido assim tanta gente machucada até hoje. Bem, o Decepcionados com a Graça veio depois do Evangélicos em Crise. Evangélicos em Crise, decadência doutrinária na igreja brasileira. O que aconteceu? Com a publicação do meu primeiro livro, e em 95 o segundo livro, houve uma demanda enorme para palestras, conferências. Eu viajava demais, era para tudo quanto é lugar. Saía de Porto Alegre, ia para o Rio Grande do Norte, de lá para Manaus, depois Brasília, São Paulo, Vitória, eu não parava. Eu estava falando assim 8 horas por dia, 8 horas por dia. Havia um interesse, uma fome de saber mais do que estava acontecendo, né? E eu então, pastor João Flávio e pastor Áureo, comecei a ver, a detectar no Brasil um tipo de crente. O crente que fez a campanha, fez a Fogueira Santa de Israel, fez o voto propósito, fez lá tudo, né? E não aconteceu. Então este crente estava decepcionado. E aí quando eu entrei na Universidade Metodista, aqui em São Paulo, para fazer o meu doutorado, eu falei, eu vou pesquisar isso, né? Como é que está a situação dos decepcionados. E é muita gente. Então começou a surgir no Brasil isso. Pessoas dizendo, eu não consigo mais acreditar em Deus. Aí o outro respondia, eu já estou melhor, eu já consigo, né?
porque se decepcionaram, fizeram aquilo que o apóstolo, o bispo mandou fazer e a coisa não aconteceu. Eles compraram e não receberam. Exatamente, exatamente. E é sempre essa saída, né? Eles fazem a campanha, aí a pessoa dá dinheiro, aí chega lá, olha, Deus não respondeu, eu não recebi. Você teve fé para dar, mas você não teve fé para receber. A culpa é sempre do fiel. O picareta sai sempre bem. Ele é favorecido, ele consegue muito dinheiro, ele vai vivendo uma vida de nababo, ele compra aviões, ele compra fazendas e ele está sempre bem. Anda com segurança. Bastante segurança. Né? Então, tornou-se assim um campo muito grotesco, o campo evangélico brasileiro. Eu não vou generalizar, mas grande parte da igreja evangélica brasileira hoje é uma complicação. Grande parte dos fiéis hoje, dos evangélicos do Brasil, estão perdidos porque eles estão acreditando em coisas que não são bíblicas. Imagine você esses cultos neopentecostais de pulação, de subir pela coluna, de rolar pelo chão, de gritaria, de derrubar 12 litros de óleo pela cabeça. Isso é evangelho? Isso não é evangelho. Pastor Paulo, e agora nós temos uma coisa. Com esses celulares que nós estamos gravando aqui as entrevistas, conectados às redes, isso acontece ao vivo. Então, quer dizer, no seu tempo, no nosso tempo lá primordial, quando o senhor começou a denunciar, isso era meio oculto. Não aparecia. Mas hoje está aí. E isso tem servido de grande escândalo contra a igreja. Sim. Tanto que a gente ouve falar agora de pessoas regressando de volta ao catolicismo. Não apenas isso, por exemplo, muitas pessoas acabam saindo das igrejas evangélicas e pessoas da sociedade, ao invés de olhar para uma igreja evangélica, estão olhando em outras direções, como o kardecismo, né, Seixonoye e assim por diante. Eu acho que a igreja evangélica hoje ela tem sérios problemas. Um dos principais é a questão ética. Né? A igreja evangélica, e de novo, não vou generalizar, mas grande parte da igreja evangélica hoje se tornou uma fábrica de escândalos, de abusos. Né? É muito triste o que está acontecendo hoje, de narcisismo. Os pastores querem aparecer, denominações pentecostais clássicas aí, onde o tempo todo, nobre pastor, ilustre pastor. Algumas são monarquias hoje, né? Exato, são impérios, né? De pais para filhos e tudo isso. Põe até a foto do pastor na parede da igreja, né? Olha, envolvimento com a política partidária, o envolvimento doentio, sabe, o envolvimento doentio. Nós vemos tudo isso, é lamentável o estado em que se encontra grande parte da igreja evangélica brasileira. Só Jesus, só o Espírito de Deus tendo misericórdia de nós para enviar um avivamento que nos faça voltar à Bíblia, nos faça voltar à palavra de Deus. Pastor Áureo, mais alguma pergunta? Vamos lá? Depois eu queria que o pastor falasse, tu esquece não, pastor, do seu novo projeto aí, novas ideias para futuros livros. Pastor Paulo, esse bombardeamento das mídias nos mostra todo santo dia uma coisa mais estranha do que a outra, né? A gente tem um movimento no hinduísmo que chama Kundalini, que é exatamente o que acontece nessas igrejas do reteté que o senhor mencionou aí. É a mesma coisa, a característica, o tipo de manifestação. Então, somando isso, somando a questão das grandes neo do Brasil, eu sei que na África tem muito também, mas aqui não é tão pulverizado como nos Estados Unidos. Se o senhor fosse escrever um Super Crentes hoje, quantas folhas ele teria? Quantas páginas? Quantas páginas teria? Seria uma coleção com vários volumes. Vários volumes. Vários volumes. É muito triste porque o que nós vemos hoje, quando a gente fala desse movimento, sandália de fogo, reteté, até tem uma música que eles usam muito nisso, né? Eu calcei sandálias de fogo, não posso me controlar. Então você vê crentes descontrolados, né? Totalmente descontrolados. Onde haverá o crescimento espiritual? Você não vai encontrar. Não há crescimento espiritual em voto, campanha, propósito, ir ao morro, subir um morro. Não há crescimento espiritual nisso. O crescimento espiritual vem através da meditação na palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus e através da oração. Essas duas coisas precisam caminhar juntas, a oração e a palavra de Deus. Fora disso, você não vai ter crescimento.
Tá? Então é muito triste o que nós vemos hoje ao nosso redor. Agora, o meu próximo livro ainda está na mesma linha de evangélicos em crise, de decepcionados com a graça. E eu vou mirar mais o rebanho ao invés de mirar a liderança. E eu quero trazer uma ajuda para o rebanho brasileiro, que hoje está todo confuso. É um rebanho ingênuo, infantilizado. A prova disso é que você ainda vê as igrejas distribuindo rosa ungida, martelinho, sal grosso, sapato, chapéu, toalhinha, setum, uma bênção. Então, é uma turma de crianças que vão para as igrejas atrás de brinquedinhos, porque criança é assim. Criança quer pegar. Pega tudo que passa perto, a criança pega. Então, vamos fazer brinquedo para essa criançada, né? Aí eles deixam a oferta e levam as bugigangas para casa, né? Achando que estão indo bem na vida espiritual, quando estão só afundando. É uma espécie de venda de indulgência. Né? Exatamente. Eles repaginaram aquela velha prática católica. Exatamente. E estão fazendo do mesmo jeito aqui. Fazendo pior. Eu acho que até pior, porque naquela época a palavra de Deus era mais restrita, a Bíblia estava mais restrita. Hoje eles têm a Bíblia. Naquela época o povo não tinha a Bíblia. Lembra que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, né? E aí foi colocando a Bíblia na mão do povo. Hoje essa turma está lotada de Bíblia, mas não lê, não quer aprender, né? Eles estão assim, enfadados à palavra de Deus, não querem saber, eles querem ser abusados. Grande parte dos evangélicos hoje é como mulher de malandro, né? Gostam de apanhar, é o que está acontecendo. Pastor, nós já estamos, não queremos abusar tanto do seu tempo. Fala um pouquinho para nós da Agir, como está a Agir hoje, como é que está, o que é Agir para quem não sabe? Olha, quando eu deixei o Instituto Cristão de Pesquisas, então eu pensei, não posso parar com o Ministério de Apologética. E então comecei o Ministério da Agir, Agência de Informações Religiosas, para trabalhar também na defesa da fé. Dentro da Agir, criei o projeto CRER, que é Crenças, Religiões e Estudos Relacionados, para eu continuar com isso. Eu fiz durante vários anos, pastor João Flávio, eu fiz encontros apologéticos que foram assim uma grande bênção. E com a pandemia eu parei, preciso retomar, né? Aliás, estou até combinando aqui com o pastor João Flávio para nós organizarmos um encontro apologético aqui em São Paulo, com a participação dele e de mais um preletor, pelo menos 3 preletores. Vamos aí preparar um evento, vamos anunciar para vocês. Então eu fiz assim, eventos que foram muito concorridos, com participação de muita gente. Eu me lembro, por exemplo, quando saiu aquele filme sobre Chico Xavier, né? Eu fiz um evento apologético sobre Chico Xavier, o homem, o mito e a controvérsia, né? Olha, eu acho que compareceram mais de 600 pessoas, né, no nosso evento. E o outro evento que teve muita gente, mas muita gente mesmo, que o pessoal voltava para casa porque não conseguia entrar na igreja, foi sobre o Templo de Salomão. Lá no braço, o Templo de Salomão fake, né? É fake porque não é o Templo de Jerusalém, não é o Templo de Herodes. Aliás, eu, quando ministro sobre isso, eu digo que nem Jesus deu a mínima para o templo, né? Senão ele teria, olha gente, isso aqui é muito importante mesmo, vocês estão certos, meus discípulos, de fato é muito bonito. Jesus não deu a mínima, falou, olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, está lá em Mateus 24, né? Porque o templo, o verdadeiro templo hoje somos nós, né? Templos do Espírito Santo. Então eu quero prosseguir, quero continuar. É claro que a demanda do pastorado é muito grande. Deus nos deu uma boa equipe de pastores aqui em São Paulo, e também nas nossas congregações. São homens inteligentes, homens de Deus, mas a demanda é muito grande. Então para mim é sempre um desafio separar tempo para escrever, separar tempo para fazer os encontros apologéticos, porque não é só subir lá no púlpito e falar. Requer pesquisa, você checar a documentação, você desenvolver o pensamento daquilo que você quer transmitir, o que é muito importante. Pastor Áureo, mais alguma pergunta? Pastor Paulo, aproveitando aí a chegada no final aí, e o agradecimento, a gente fica realmente... O senhor acredita que a igreja brasileira, né,
O senhor conhece bem a igreja americana, o pessoal fala que o americano está muito apostatado e tal, mas quando a gente dá uma comparada, né, esse balaio que virou hoje aqui, apóstolo no Brasil a gente deve ter uns 300 mil, né, uma igrejinha única lá, apóstolo, essa... O senhor acredita que a igreja brasileira está ferida? A igreja brasileira? Olha, eu acho que é pior do que isso. A igreja está doente, né? A igreja está doente, é uma igreja que sofre de inanição, falta de nutrição da palavra de Deus. É uma igreja onde a ética é rarefeita, em muitos lugares nem existe, né? E então, essa falta de ética, essa falta de credibilidade. Nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. E hoje a sociedade brasileira, isso já vem acontecendo há tempo, olha para a igreja evangélica com muita suspeita. Enriquecimento ilícito, abuso, manipulação, uma epidemia de adultério nos púlpitos, pastores envolvidos com narcotráfico, pastores que são pegos aí nas rodovias com armamento pesado, coisas assim, do narcotráfico. Então é muito triste. Foi mais que ferido, então. E todo santo dia é um novo escândalo. Não param de dar escândalo. E o dano que isso traz para a causa do Evangelho, nós não sabemos. Só a eternidade é que vai revelar esse dano. Agora, diante de um quadro desse, a apologética é indispensável. A apologética nunca foi uma tarefa simpática, né? Ninguém entra no Ministério de Apologética para ganhar um concurso de popularidade, né? Porque as pessoas, como disse o Spurgeon, a Bíblia contém aquilo que os homens mais odeiam, a verdade. Então, quando você trabalha com a verdade, você vai sofrer oposição. Porque as pessoas querem baderna, querem isso, querem aquilo, querem falar isso, querem inventar aquilo. Então, quando você chega, não, mas a Bíblia não diz isso. Não, mas a palavra de Deus... você de novo com a palavra de Deus. Você já vem com Bíblia novamente, né? Mas a Bíblia é a nossa regra de fé, né? E não tem outra. A Bíblia é a nossa regra de fé, é a palavra de Deus infalível, inerrante e é eterna, né? Como disse Lutero, né? A Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. E é nela que nós cremos. Amém. Gente, estamos chegando ao final aqui desta entrevista memorável. É uma alegria para o CACP Vídeos ter tão nobre pessoa. Mas eu queria, antes de terminar, o pastor Áureo já fez as suas perguntas, eu também fiz as minhas, que o pastor Paulo Romeiro fizesse as suas conclusões finais. Bem, a minha conclusão é de que Cristo Jesus seja conhecido, seja amado, seja crido, que a igreja cresça no conhecimento de Deus e na sua palavra, e também que ela cresça no seu ardor evangelístico. Há uma geração toda aí ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso país e no mundo todo, que precisa da palavra de Deus, né? Todo mundo, todos os continentes do mundo. Então que Deus, vamos orar por um avivamento, por um derramamento do Espírito Santo, que venha resultar na salvação de almas, no fortalecimento dos crentes. E que Deus livre a igreja brasileira dos lobos vorazes e das heresias também. Que a palavra de Deus seja pregada de forma genuína, no poder e na sabedoria do Espírito Santo, é o desejo do meu coração, e que Deus use você que está nos ouvindo. Em nome de Jesus. Pastor Paulo Romeiro, nós do CACP agradecemos ao Senhor pelos anos de serviço prestados, pela sua influência em nossas vidas, pelo seu trabalho. E é bom, apesar da gente ter esse caos aí que estamos vendo, olharmos e vermos faróis como o Senhor. Pessoas que trabalham, que são audaciosos em ser profetas e em remar ao contrário do que está acontecendo. Então, muito obrigado por essa entrevista, obrigado pelo seu tempo, a você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Vá seguir o pastor Paulo Romeiro também nas mídias sociais, tem o site da Igreja da Trindade. Igreja Cristã da Trindade. Tem o site da Igreja Cristã da Trindade. Tem também o Facebook não, o YouTube do Agir, é isso? E da igreja também. Então você pode ir lá no site da Igreja Cristã da Trindade, também no site, no canal da Igreja e no canal do Agir. Vai lá, faça a sua inscrição e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Obrigado, pastor Áureo, obrigado, pastor Paulo, e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.